Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6. Da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Glória a Deus. Versículos 1 até o versículo de número 18. Vamos ler até o 20, porque é onde está o ponto final. Mas vamos ler então do verso 10 ao 20. Glória a Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus pela leitura da sua palavra? Glória a Deus. Meus prezados e queridos irmãos, o apóstolo Paulo ao escrever esta carta, como as demais cartas, com exceção das cartas pastorais, ele as escreveu direcionadas a igrejas. E a palavra de Deus nos mostra que a igreja era um mistério que estava oculto. E eu gostaria de ler este versículo com os irmãos, em Colossenses, capítulo 1, versículos 24 em diante. O apóstolo Paulo dizendo: regozijo-me agora no que padeço por vós, na minha carne, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual, escreveu Paulo, eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações,
e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo, o mistério que esteve oculto, mas que foi revelado através da igreja, foi revelado na igreja. Cristo em vós, esperança da glória. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja, ela já existia no coração de Deus. Quando Deus chama Abraão, Deus diz que dele iria fazer uma nação, que ele seria uma bênção e que dele iria fazer uma nação. Deus assim o fez, a nação foi formada. E quando Deus forma esta nação, e é importante dizer aos irmãos que enquanto o povo estava sob a escravidão, lá no Egito, era o povo, não era ainda uma nação. O povo foi tirado do Egito e durante a peregrinação no deserto, porque o objetivo de Deus era tirar o povo do Egito e introduzir o povo na terra prometida. E enquanto o povo estava peregrinando pelo deserto, Deus então começou a formar esta nação, dando-lhes leis, estatutos, regras, porque até então eles não tinham, eram escravos. Eles viviam debaixo do jugo de Faraó. E Deus então estabeleceu leis. E ao formar a nação de Israel, Deus tinha um objetivo em mente. O objetivo de Deus era que a nação de Israel se tornasse testemunha da sua grandeza. O objetivo de Deus era que a nação de Israel se tornasse testemunha, o povo, a nação, se tornasse testemunha do seu poder, das suas maravilhas. Deus, por diversas vezes, através de Moisés, orientou o povo para que o povo tivesse a consciência de que Ele era o único Deus e que eles deveriam servir a este Deus único, a este Deus verdadeiro, a este Deus santo, justo, fiel, Jeová Rafá, Jeová Jirê. E eles experimentaram, eles provaram das grandezas de Deus. Eles viram Deus operar maravilhas. Então Deus, ao formar esta nação, tinha no seu coração, tinha na sua mente, que este povo se tornasse testemunha da sua grandeza, do seu poder, da sua majestade, da sua fidelidade, da sua santidade. Era este o objetivo de Deus. Quando nós lemos o capítulo 5 do livro do profeta Isaías, e aí nós já estamos dentro do cativeiro, já o profeta profetizando a respeito do cativeiro, Deus fala através do profeta o que é que ele esperava deste povo. Capítulo 5 do profeta Isaías, a parábola da vinha. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. Essa vinha aí refere-se a Israel, ao povo de Deus. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar,
E olha o objetivo deste investimento de Deus. Deus esperava algo, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Como é que está na sua Bíblia? Deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas, veio a produzir ervas bravas. Então Deus tinha um objetivo. Deus fez um investimento. Para formar esta nação, Deus fez um grande investimento. O tempo não nos permite entrar nos detalhes aqui, mas vou reler só para os irmãos refletirem. Meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. Ele a cercou, é um investimento. A limpou das pedras, investimento. A plantou de excelentes vides, um investimento. Edificou no meio dela uma torre, investimento. Construiu nela um lagar, investimento. Tudo isso esperando um resultado. Mas o resultado veio ao contrário do que Deus estava esperando. O resultado, as consequências, melhor dizendo, eu creio que os irmãos sabem, é que por eles não terem oferecido, dado o resultado que Deus estava esperando, eles foram levados em cativeiro. O reino do norte foi levado em cativeiro pela Síria, e aproximadamente 100 anos depois, o reino do sul foi levado em cativeiro pela Babilônia, ou para a Babilônia, pelos babilônios. Esta foi a consequência. Mas o objetivo de Deus, um dos objetivos de Deus era esse. E quando nós lemos o capítulo 44 do livro do profeta Isaías, 43, livro do profeta Isaías, capítulo 43, mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Observem, Deus cria Jacó, mas forma Israel. Houve um processo. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Deus está dizendo ao povo quem era ele. O povo já sabia, Deus está reafirmando. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Versículo 4. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente, te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, os criei para a minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz. Aqui Deus já está falando de reunir o povo que estava exilado para trazê-los de volta. Versículo 8. Trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvidos.
todas as nações congreguem e os povos se reúnam, quem dentre eles pôde anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas. Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem e para que se ouça e se diga: verdade é. Aí Deus muda. Deus diz assim: mas vós. Deus está dizendo: pede para as nações apresentar as suas testemunhas. As nações com as quais vocês se comprometeram. Pede para eles apresentarem a testemunha. Aí Deus diz: mas vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. E o meu servo, a quem escolhi para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Vocês são as minhas testemunhas. Eu sou Deus. Não há outro Deus fora de mim. Eu os formei. Eu os remi, eu sou o Salvador, vocês são as minhas testemunhas. E o 13, para complementar aqui, Deus diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Voltando, quando Deus formou esta nação, Deus formou com um objetivo. Deus fez um investimento alto para que este povo se tornasse em testemunha das grandezas, das maravilhas, da majestade, do poderio desse Deus. Capítulo 44. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. E olha a promessa: porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva, como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Este dirá: eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a sua mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro
E o último, eu sou o último. Israel, povo meu, fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu, e anunciará isto e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, esse que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vô-lo fiz ouvir e não vô-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? E o próprio Deus diz: não há outra rocha com letra maiúscula que eu conheça. Glória a Deus. Israel falhou na sua missão de ser testemunha das grandezas de Deus. Israel falhou na sua missão de ser testemunha do poder de Deus, da soberania de Deus, da majestade de Deus, da fidelidade de Deus. Israel falhou na sua missão. E quando nós lemos o capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, nós vamos ver o apóstolo Paulo recebendo uma revelação gloriosa. E lá ele diz que Israel foi cortado. E no lugar onde Israel foi cortado, o Senhor enxertou a igreja. Aleluia. A igreja foi enxertada. Aleluia. E no final Paulo canta um hino: ó profundidade das riquezas. Vamos ler, irmãos, porque isso aqui é maravilhoso. Glória ao nome do Senhor. Ele canta um hino de adoração depois de receber essa revelação linda, escrevendo aos Romanos, versículos 33 ao 36, ele canta um hino de adoração a Deus. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. E aí, meus prezados e queridos irmãos, nós vemos aqui a figura da igreja. Esta igreja que Jesus, em uma reunião particular com seus discípulos, depois da resposta de Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, estou resumindo, porque os irmãos conhecem. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não tu revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. E ele começou a edificar a sua igreja através dos discípulos a quem ele chamou, aqueles que começaram a segui-lo. Mas a igreja foi inaugurada. Nós estamos edificando uma construção, mas vai chegar o dia da inauguração. E no dia da inauguração vai ter bastante barulho. Se possível, nós vamos fazer uma carreata, um caminhão de som na frente, a carreata do povo de Deus, e vamos inaugurar aquela casa.
O caminhão de som vai à frente, informando o que é que vai acontecer. E na inauguração da igreja não foi diferente. Jesus, antes de subir aos céus, ele disse aos discípulos: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles foram para o cenáculo, começaram a orar, 10 dias de oração, porque a Bíblia diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes vem de 50, Jesus passou 40 dias após a ressurreição, subiu, no 40º dia após a ressurreição, e passaram-se 10 dias após a sua ascensão, cumpriu-se o dia de Pentecostes. Eles estavam no cenáculo, e a Bíblia diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, o carro de som veio na frente. Veio do céu um som, aleluia, como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam reunidos. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ali estava, irmãos, acontecendo a era da igreja, a inauguração da igreja, no dia de Pentecostes. A igreja nasce, a igreja é inaugurada em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Começa com um grupo de judeus, vem a perseguição, os crentes começam a se dispersar. Estevão se torna o primeiro mártir da igreja. Jesus tinha dito, quando eles perguntaram, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Atos 1:6. Jesus responde, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai reservou pelo seu próprio poder. Mas tem uma coisa, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. Para que, Jesus? Para serem minhas testemunhas. Israel falhou na sua missão. E agora Jesus está transferindo essa missão para a igreja, para que vocês sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Eles começaram pregando em Jerusalém. Houve dispersão pela Judeia. O evangelho continua sendo pregado. Filipe chega a Samaria, no capítulo 8. Começa a pregar. Jesus começa a operar. A igreja mãe recebe a notícia do que estava acontecendo. Pedro e João vão para Samaria, vê o que Deus está fazendo, mas faltava uma coisa. Eles oram pelos crentes de Samaria, e Jesus batiza os crentes de Samaria com o Espírito Santo. No capítulo 9 vem a conversão de Saulo. Ele também é cheio do Espírito Santo. No capítulo 10, aí vem a conversão de um gentio, Cornélio e a sua casa. Glória a Deus. E aí começa, irmãos amados, a igreja. Ela vai crescendo e vai se misturando, judeus e gentios. E quando Paulo, irmãos amados, escreve esta carta aos Efésios, antes de, ele fala a respeito disso no capítulo 2, versículo 11. A constituição desta igreja. Portanto, lembrai-vos de que vós,
noutro tempo eram gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aí Paulo escreve, mas agora, como quer dizer, as coisas mudaram, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, gentios, e a promessa, está escrito, essa promessa é para vós, essa promessa é para vossos filhos, essa promessa é para os que estão perto, esta promessa é para os que estão longe, essa promessa é para tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Aí Paulo diz aqui, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, de ambos os povos, fez um. Que povo é esse? A igreja. Porque a igreja agora é a nação santa. O apóstolo Pedro escreveu, 1 Pedro 2:9, vós sois a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido. Para quê? Para ser testemunha, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. De ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, judeus e gentios, um novo homem, igreja, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus, em um corpo, igreja, matando com ela as inimizades, e vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, gentios, e aos que estavam perto, judeus, porque por ele, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aí Paulo diz, assim que já não sois estranhos, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. E quando Paulo chega a Éfeso, ele prega o evangelho em Éfeso, e os crentes que estavam sendo ensinados, doutrinados por Apolo, recebem o batismo com o Espírito Santo. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Então a igreja se espalha rapidamente, por intermédio do ministério dos apóstolos, por intermédio do trabalho dos primeiros crentes, a própria perseguição estimulou os crentes a fazer a chama do evangelho arder em seus corações, em vez de eles ficarem parados, estagnados, com medo por causa da perseguição. O efeito foi ao contrário, a perseguição incendiou o coração deles ainda mais, e eles saíram propagando o evangelho por onde eles passavam.
Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor, de tal modo que o Evangelho atingiu cidades, o Evangelho atingiu outras nações. E aí nós lemos das viagens corajosas do apóstolo Paulo, as viagens missionárias. Paulo e seus companheiros fundando igrejas por onde passavam. Igrejas locais em inúmeras cidades gentílicas. Corinto, Éfeso, Filipos. E aqui nós estamos nesta igreja fundada por Paulo, que foi uma das mais proeminentes do ministério de Paulo, fundada no ano 51 depois de Cristo, na viagem de retorno de Paulo a Jerusalém. Depois de fundá-la, um ano mais tarde, o apóstolo visitou esta igreja em sua terceira viagem missionária. Lá, ele permaneceu durante 3 anos pregando e ensinando com grande eficácia o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em uma dessas viagens, Paulo se encontrou com os anciãos de Éfeso e escolheu Timóteo para servir como líder. 1 Timóteo 1, versículo 3. Aí poucos anos depois, Paulo foi enviado como prisioneiro a Roma. E quando estava preso, recebeu a visita de mensageiros de várias igrejas que ele havia fundado. Inclusive a visita de Tíquico. Se você ler a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, você vai ver lá o Paulo citando os cooperadores dele, lá está o nome de Tíquico. E Paulo escreve então esta carta. E envia por mãos de Tíquico a igreja de Éfeso. Observe que as outras cartas que Paulo escreve, ele escreve para combater alguns erros doutrinários. E esta carta que Paulo escreve, não foi para combater qualquer problema específico. Ao contrário, Paulo escreve esta carta aos irmãos da igreja de Éfeso como uma carta de encorajamento. E dentro dessa carta de encorajamento para esta igreja, ele descreve a natureza, ele descreve a estrutura da igreja, conforme já mostramos aqui alguma coisa para os irmãos. Com que propósito? Para que esses crentes agissem, atuassem como verdadeiros representantes de Cristo aqui na terra. Esse foi o objetivo de Paulo escrever esta carta. No texto que lemos, capítulo 6, versículos 10 em diante, o apóstolo Paulo está lembrando aos crentes da igreja em Éfeso que eles estavam no meio de uma batalha constante, uma luta renhida, e que essa batalha não era contra a carne, não era luta de irmão contra irmão, não era contra a carne, não era contra o sangue. Paulo está dizendo, essa batalha que vocês estão vivendo no meio dela, essa batalha é espiritual. Esta luta é contra as forças das trevas. E para vocês vencerem, se vocês querem
se tornarem vencedores nesta batalha, eu vou passar para vocês algumas orientações. Eu estou preso, Paulo estava preso, cercado pelos soldados da soldadesca romana. E ele estava observando a maneira como os soldados estavam vestidos. Ele pega aquilo como ilustração para passar para os crentes, dizendo: vocês estão numa batalha. Vocês também são soldados no exército de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta batalha, vocês não podem lutar de qualquer maneira. Nessa batalha, vocês precisam de estarem revestidos. E aí Paulo começa a descrever a armadura de Deus que eles precisavam para enfrentar esta luta. Os irmãos conhecem sobre as peças da armadura. Mas quando Paulo fala, ele diz assim no versículo 12 do capítulo 6: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós estamos no outro patamar, é verdade. Capítulo 2 e 6 de Efésios, ele diz onde é que estamos. Ele diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos em um outro patamar. Jesus nos tirou do charco de lodo, firmou os nossos pés sobre a rocha. Agora nós estamos em um outro patamar, estamos assentados em regiões celestiais. Isso não significa, Paulo está dizendo, não significa que vocês, estando assentados em regiões celestiais, estando em um novo patamar, em uma nova dimensão, vocês não vão ter mais lutas. Ao contrário, é aí onde vocês estão que a batalha se trava. E para vencer, é necessário estar revestido. Versículo 13: portanto, tomai, isso é obrigação nossa, está à disposição. Estou tentando aqui me lembrar, tem irmão pastor Edson que está aqui, eu vi pastor Adalberto entrando aqui, está lá. O lugar onde guarda armas. Não. Arsenal. É arsenal, mas lá no quartel tinha um outro nome que agora eu esqueci. Paiol também era chamado. Paiol, mas deixa para lá. É o lugar onde guarda armas. Armas, as vestimentas do soldado. O que eu estou querendo dizer com isso? Escute, irmãos, olhe para cá, está à nossa disposição. Quando Paulo diz assim, tomai, ele está dizendo, já está à sua disposição, crente. Você quer vencer essa guerra? Então pegue, é sua. Entre no arsenal de Deus. Aleluia, vou usar a linguagem militar. Entre no paiol de Deus e pegue, tome posse. O que Paulo está dizendo? Não ande descuidado. Você está numa guerra, numa batalha, então procure andar como soldado. Procure andar revestido. Agora não é de algumas peças, não. Entre no arsenal de Deus e tome toda
toda a armadura de Deus. Eu não quero falar sobre as armaduras aqui. Eu quero só fazer a pergunta: por que temos que tomar toda a armadura de Deus? Paulo explica. Ele diz assim: para que possais resistir no dia mau. E eu quero em pouco tempo falar sobre esse dia mau. Eu me lembro que eu já até ministrei, não sei se foi num culto público aqui ou um culto de ensino. Me lembro que em reunião não foi. Ministrei sobre esse dia mau. Alguém aqui se lembra ou não? Que bom que ninguém se lembra. Para que possais resistir no dia mau. Irmãos amados, esse dia mau, nós precisamos entender que nós estamos participando de uma batalha espiritual, onde todos os crentes se encontram, eu, você, nós nos encontramos sujeitos 24 horas do dia aos ataques do inferno, aos ataques e contra-ataques de Satanás e de todo o seu exército, de todos os seus demônios. E porque ele nos ataca, porque ele nos contra-ataca, e aqui eu vou usar uma figura só para os irmãos entenderem. Por que é que a esquerda está atacando aqueles que são favoráveis ao governo? Porque não estão mais do lado deles. Muitos que eram da esquerda saíram da esquerda e passaram para, eu estou fazendo o contrário, saíram da esquerda e passaram para a direita. Então há um ataque, há um contra-ataque. Por quê? Porque não estão mais do lado. Porque há um ataque contra nós. Porque há um contra-ataque contra nós. Porque nós saímos de lá. Aleluia. A Bíblia diz que Cristo triunfou em si mesmo. Ele nos tirou, Ele nos arrancou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Houve um êxodo na nossa vida, como houve um êxodo para o povo de Israel. Deus transportou o povo do Egito para a terra prometida. A Bíblia diz que o Senhor nos tirou. Deus tirou o povo do Egito. Jesus nos tirou através da sua morte. Ele nos tirou das potestades das trevas, onde nós estávamos amarrados, atados, acorrentados. Que fez Jesus? Ele nos transportou para o reino do seu amor. E agora, por não estarmos mais do lado dele, ele nos ataca dia e noite, contra-ataca dia e noite, porque não estamos mais do lado dele. É por isso que Paulo diz que nós devemos tomar toda a armadura. Glória ao nome santo do Senhor. Principados, potestades, hostes malignas, todas estas coisas são compostas por anjos maus, demônios, liderados por Satanás, que é o nosso adversário, que diz a Bíblia, que anda em nosso derredor, procurando a quem possa tragar. E o que é que nós aprendemos com esse conselho de Paulo? É que nesta guerra, nós devemos depender sempre de Deus. Porque é uma batalha espiritual. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, o dia mau
versículo 13, Paulo fala do dia mau. Escute. Quem aqui usa agenda? Levante a mão. Quem usa agenda? No celular ou aquela agenda? Levanta a mão, deixa eu ver sua mão erguida. Quem aqui usa folhinha, calendário para marcar as coisas? Levante a mão. Folhinha e agenda. Levanta a mão. Folhinha e agenda. Você algum dia já agendou na sua agenda assim, ó? Que dia é hoje? 1º de maio. Assim, ó. Dia 5 de maio vai ser o meu dia mau. Alguém aqui já agendou ou não? Você já recebeu um telefonema te avisando assim, ó, dia 3 de maio vai ser o seu dia mau? Recebeu uma mensagem do WhatsApp, um e-mail? Que mais que manda mensagem aí? Telegram. Irmãos, o que nós estamos querendo dizer, passar para os irmãos? O dia mau, ele não manda informação, recado, tal dia eu vou chegar na sua vida. O dia mau simplesmente chega, sem mandar recado, sem mandar aviso, sem dar nenhum telefonema, sem mandar nenhum WhatsApp. Ele chega. Esse dia mau, ele pode ser um dia só, um dia de 24 horas. Esse dia mau, ele pode durar uma semana. Esse dia mau pode durar um mês inteiro. Esse dia mau pode durar um ano inteiro. O certo é que ele não manda recado. Ele pode ser considerado o dia da provação. Ele pode ser considerado o dia da angústia. Ele pode ser considerado o dia da aflição. E esses dias, dia de provação, dia de angústia, dia de aflição, ninguém marca na agenda. Eles chegam. Eles simplesmente aparecem, sem mandar nenhum aviso. José estava tranquilo, mas o dia amargo chegou para ele. Moveram uma conspiração contra ele. Ei, escute, seus próprios irmãos tentaram apagar ou sepultar os seus sonhos. Seus próprios irmãos ficaram morrendo de inveja dele. Seus próprios irmãos tentaram tirar-lhe a vida. Lançaram-no numa cova. Ei, venderam José. José se tornou escravo na casa de Potifar. José foi caluniado. José foi preso. O dia amargo chegou para José. Mas o dia amargo também chegou para Jó. Você está com a Bíblia aberta? Capítulo 1 de Jó. Versículo 13. Pode deixar.
Obrigado, irmão Giovanni. Quem está com a Bíblia aberta? Você pode me ajudar a ler pelo menos a primeira parte do versículo? Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. E o quê? Quando? Um dia. Que dia? Um dia que Jó estava lá tranquilo da vida, vivendo a vida tranquilo. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, e aí começa a catástrofe na vida de Jó. Levaram seu gado, levaram suas jumentas, feriram a espada seus servos, um raio veio do céu e pôs a perder todas as suas ovelhas, todos os seus servos foram feridos. Um furacão veio do deserto, atingiu sua casa, e os 10 filhos de Jó morreram todos de uma só vez. Jó foi ferido de chagas do alto da cabeça à planta dos pés. Sucedeu um dia. João, precursor de Jesus, aquele que perguntaram para ele assim: ei, diga para nós quem é você, já que você não é profeta, já que você não é Elias, você está dizendo que não é profeta, não é Elias, que dizes de ti mesmo? Quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Aquele João que tinha testemunhado: eu vi o Espírito Santo descer sobre ele em forma corpórea, como que de uma pomba. E aquele que disse para mim que eu ia ver quando eu visse, era para eu ter certeza de que ele era o Filho de Deus. E eu vi. E ele escreveu: e eu testifico essas coisas. Eu vi. Só que chegou o dia mau na vida de João. João sabia quem era Jesus. João apresentou: eis aqui, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Só que João não esperava ser preso, mas chegou o dia. E ele foi preso. Se você quiser saber a razão da sua prisão, está lá em Marcos capítulo 6, versículos 17 e 18. E lá dentro da prisão, a fé desse valente de Deus, vai lá embaixo. É só você ler Mateus capítulo 11, versículos 1 a 3. Está lá na prisão, na cela, na masmorra fria, escura. Ele manda perguntar, porque ele ouve, alguém chega e: és tu mesmo? És tu mesmo aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Mas o dia amargo também chegou para Marta e Maria. Um belo dia, o irmão adoece e morre. 4 personagens da Bíblia eu citei para os irmãos: José, João, José, Jó, João, 5, Marta e Maria. História que todos os irmãos conhecem, de cor e salteado. Agora preste atenção. Mesmo passando, mesmo José passando pelo que ele passou, a Bíblia nos mostra que ele não estava desprotegido. Se você ler a biografia de José, você vai ler uma expressão que resume em que condição ele estava.
Diz assim: e o Senhor era com ele. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Jó, irmãos, o dia da provação chegou. Quanto tempo demorou esse dia mau para Jó? Eu não sei, a Bíblia não fala. Ele teve altos e baixos durante essa provação. Tinha dias que Jó estava lá em cima. Prova-me como ouro. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Estava lá no alto. Mas tinha dia que ele estava lá embaixo. É só você ler o capítulo 7 de Jó. Você vai ler, você vai perceber que lá está escrito assim: pereceu a minha esperança. Eu não vou ler por causa do tempo. É só você ler o capítulo 17 de Jó, que você vai ler: malograram-se todos os meus propósitos, meus sonhos, todas as minhas expectativas, tudo que eu planejei caiu por terra. É assim, irmãos, o dia mau é assim. O dia da prova é assim. Mas nós vamos ver que mesmo passando por esta prova, altos e baixos na vida de Jó, ele estava protegido. Porque no capítulo 19, se você ler com atenção, capítulo 19, parece que o diabo está soprando no ouvido dele assim: Jó, dá uma olhadinha, cadê sua saúde? Você não tem mais. Cadê seus filhos? Não tem mais. Seus servos? Não tem mais. Cadê sua riqueza? Acabou, Jó. Só lhe resta uma coisa. É claro que eu estou conjecturando aqui. Abra uma cova, caia nela e morra. Mas Jó, irmãos, ele provou para o diabo, porque o diabo estava pedindo para cirandar a vida dele, pediu para cirandar a vida dele. Mas ele provou para o diabo que ele tinha Deus. No auge da sua prova, ele arranca um brado lá do fundo do peito. No capítulo 19, versículo 25 do livro de Jó, você conhece. Ele arranca um brado e ele brada, aleluia, para todo inferno escutar, para o diabo ouvir. O diabo que queria destruir a vida dele, ele arranca o brado lá do mais profundo da alma dele, e ele brada para todo mundo espiritual escutar: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra, e ainda que consumida a minha carne, eu vê-lo-ei com os meus olhos. Eu sei que o meu Redentor vive. Quantos podem adorar e glorificar o nome de Jesus? João está preso e não precisou de muita coisa para a concepção de João mudar. Ele manda os servos: és tu mesmo aquele que havia de vir ou esperamos outro? Jesus responde assim: vai lá e diga assim: os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos estão falando, o paralítico está andando. Só conta isso. E eles voltam e contam para João. A Bíblia não diz, mas eu posso, você também pode imaginar a reação de João lá dentro da masmorra fria, gelada, escura, quando ele escuta: ei, ele mandou te dizer que os cegos estão enxergando, ele mandou te dizer que os surdos estão ouvindo, ele mandou te dizer que os mudos estão falando, ele mandou te dizer que os paralíticos estão andando. Eu posso imaginar João saltando
saltando, porque ele saltou no ventre. Aleluia, no ventre da sua mãe ele saltou. Glória ao nome de Jesus. Eu posso imaginar João saltando lá na prisão e dizendo: ele, eu não me equivoquei, é ele mesmo. Marta e Maria, o dia mal chegou, mas Jesus chegou. Parece que chegou atrasado, mas ele já havia dito para os discípulos: essa morte é para glorificar o Pai. E Jesus chega, manda, pede para levar ele onde estava o morto. Vem, Jesus foi, viu, chorou com eles e disse: tirai a pedra. Você conhece a história. A pedra foi removida e Jesus tinha dito, porque Marta disse: Senhor, já cheira mal. Mas ele disse: ei Marta, eu não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? A pedra foi removida e Jesus brada: Lázaro, vem para fora! E Lázaro sai. Jesus entrega Lázaro vivo para suas irmãs. Elas passaram pela prova, mas elas viram a glória de Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Eu estou concluindo. Deus permite na minha vida, Deus permite na sua vida, na nossa vida, no meu lar, no seu lar, na minha família, na sua família. Deus permite tempos difíceis. Deus permite momentos difíceis. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, resume. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. Diz assim: no dia da prosperidade, no dia da prosperidade, goza do bem, aproveite, desfrute. Mas no dia da adversidade, no dia mau, no dia da prova, no tempo difícil, desanima não. Apenas considera. E o sábio Salomão escreve: sabe por quê? Está tudo sob o controle de Deus. Ele fez um em oposição ao outro, para que o homem nada ache que tenha que vir depois dele. Então no dia, irmão, da bonança, despensa cheia, carteira registrada, trabalho, quem já tomou vacina aqui? Eu tomei a minha essa semana. Quem já tomou a vacina aqui? Para que é a vacina? Para que serve a vacina? Imunizar e prevenir. Se você quer e pode entender, Deus está dando uma vacina aqui em nós nesta tarde. Tanto para te imunizar, quanto para te prevenir. Deus permite tempos difíceis, dia mau, mas a Bíblia diz assim: no dia da prosperidade desfrute. É claro, com sabedoria, desfrute, aproveite. Mas no dia mau, no dia da adversidade, não entregue os pontos, não jogue a toalha, não volte atrás, não pare no meio da caminhada. Apenas considere e entenda que Deus está no controle de todas as coisas. Há uma promessa dentro de uma oração do salmista.
que ela serve para mim, ela serve para você, ela serve para nós. Salmo 27. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Está acompanhando na sua Bíblia? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército, potestades, principados, hostes malignas, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e essa buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Por que, salmista? Por quê? Aí ele escreve, no verso 5, porque no dia mau, porque no dia da adversidade, o que vai acontecer? No dia da adversidade, Ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e pôr-me-á sobre uma rocha. Quantos podem exaltar, glorificar, magnificar o nome deste Deus? Aleluia. Então, prezado, se você lê na Bíblia, de aplicação pessoal, tem lá um comentário que diz assim: quando a vida parecer certa e controlável, não deixe que a satisfação ou complacência faça com que você se sinta confortável demais. Deus pode permitir que os tempos difíceis o conduzam novamente a Ele. Quando a vida parecer incerta e incontrolável, não se desespere. Deus está no controle. Ele trará bons resultados a partir das intempéries, a partir do mau tempo. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Então, concluindo, fica de pé, por favor. Concluindo, porque nós vamos orar e depois fazer a conclusão da reunião, pedir para os irmãos se assentarem após a oração. Concluindo, ei, olhe para cá todo mundo. Deus transforma tristeza em alegria. Deus transforma dia mau em dia bom. Deus transforma noite em dia. Deus transforma deserto em mananciais de águas. Bendito seja o seu santo e eterno nome. Ei, Deus transforma derrota em vitória. Eu vou repetir, não é porque você não entendeu, mas é para dar ênfase. Deus transforma derrota em vitória. Deus transforma derrota em vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Ei, no dia da prosperidade,
por causa do bem. No dia da adversidade, considera. E aqui eu fecho, porque é uma promessa que eu não posso me esquecer. Você não pode se esquecer. Se é que você quer ser sempre um vencedor, não se esqueça jamais dessa promessa. Quando Jesus ressuscitou, estava dando as instruções aos discípulos, quando ele estava dizendo: ide, fazei discípulos de todas as nações, lá no finalzinho, Mateus 28 e 20, ele diz assim: eis que eu estou convosco. Não só no dia da prosperidade. Eis que eu estou convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, no dia mau, no dia ruim, no dia da derrota, no dia da vitória. Eis que eu estou convosco. Esta palavra não é minha, aleluia. Passará o céu, passará a terra, mas as palavras do Senhor Jesus Cristo não passarão. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco. Em qualquer circunstância, a sua presença, aleluia. Eu estava dizendo hoje para o irmão Cleito, que estava nos ajudando lá, levantar as tesouras lá na construção, com o muque, ficou sustentando um grande peso lá daquela ferragem, por um bom tempo, até que pudesse ser colocada no lugar. Eu disse: você sabe o que é isso aí? Você está vendo o que é que o muque está fazendo? Ele está sustentando. Falei: está vendo? A Bíblia diz: eu te tomo pela tua mão direita e te sustento. Esta palavra de sustento, eu dizia para ele, não significa sustento físico, comida. Deus está dizendo: eu te sustento, aleluia, para você não cair e não se despedaçar, não se arrebentar. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Quantos podem glorificar e exaltar o nome de Jesus?